Fala, galera que vai fazer o concurso para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo nessa revisão de véspera é lembrar os principais pontos do conteúdo programático. E a gente vai fazer isso trabalhando em cima de questões da banca. Então, vem comigo, galera, vamos lá. Um dos assuntos mais importantes, sem dúvida, está relacionado com a parte de planilhas eletrônicas. Então a gente vai ter que lembrar e enfatizar esse papo de planilhas. Mas o conteúdo programático, ele traz o Windows 10, o Word e Excel do Office 2016, internet e correio eletrônico. Então, de maneira macro, esses são os pontos cobrados: o Windows, o Word, Excel, internet e correio eletrônico. Internet e correio eletrônico a gente pode juntar em uma coisa só, né? O Windows, Word, Excel e internet. É até um conteúdo enxuto, considerando os editais da VUNESP. Bom, quando a gente pensa em Windows, o próprio programa do edital coloca como mais importante aqui a parte de manipulação de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. O gerenciamento de arquivos e pastas, que é feito através do explorador de arquivos, programa que substitui o Windows Explorer no sistema operacional Windows 10. Galera, quando a gente pensa em arquivos e pastas, um assunto que despenca e que a gente vai ter que lembrar nessa revisão de véspera são os caracteres inválidos, os caracteres reservados. Ou seja, na hora de salvar um arquivo, na hora de criar uma pasta, você jamais pode utilizar um desses 9 caracteres proibidos. Quais são os caracteres inválidos? Lembra do raio do bonequinho na prova. Se você tiver que desenhar um bonequinho, você vai fazer o quê? Vai fazer um corpinho, perninhas e bracinhos. Aqui já tem 5 caracteres, que são a barra, o pipeline, que é a barra em pé, e a contrabarra. O sinal de menor e o sinal de maior são os braços. Agora, a representação do rosto é um 2 pontos asterisco, que quando a gente coloca numa rede social, por exemplo, representa um beijinho. Então, 2 pontos asterisco. O cabelinho são as aspas, aspas duplas. E o sexo, uma interrogação. Então, esses 9 caracteres não podem ser utilizados para a criação de arquivos e pastas. Beleza? Muito importante. Agora, manipulação de arquivo. Quando eu tenho um disco no explorador de arquivos, esse disco é representado por uma pasta raiz, uma letra seguida de 2 pontos. Então, o C2 pontos representa o disco rígido. Um F2 pontos representa uma outra unidade de disco qualquer, como nesse meu exemplo aqui, um pendrive. Imaginem que dentro do disco rígido existe uma pasta documentos e existe uma pasta janeiro e uma pasta fevereiro. Nesse diretório ou pasta fevereiro, a gente tem um arquivo chamado relatório.xls, que é um arquivo do Excel. Se porventura eu clicar e arrastar com o botão principal, que é o botão esquerdo do mouse, se eu clicar, manter o botão pressionado e arrastar esse arquivo para o F, o que você acha que vai acontecer com o arquivo? Será que esse arquivo vai ser copiado ou será que esse arquivo vai ser movido? E aí? Galera, sempre que eu clicar e arrastar para disco diferente, o arquivo vai ser copiado. Agora, se eu realizar o mesmo procedimento de clicar e arrastar para a pasta janeiro, o arquivo vai ser movido. Como assim? Perceba que disco diferente copia, mesmo disco move. O procedimento é um só, arrastar. Quem define o que vai acontecer é o destino. Quando eu arrasto dentro do mesmo disco, eu não quero ter redundância. Por quê? Pode gerar inconsistência, não é legal. Para que eu vou querer ter 2 arquivos iguais no mesmo disco? Está arriscado eu alterar um, depois não alterar o outro e perder a integridade. Agora, para um disco diferente,
até por uma questão de segurança, copia. Eu não quero perder o meu. Fica com 2. Então, isso está documentado aqui. Ó. Quando a gente arrasta arquivos, disco diferente copia, mesmo disco move. Isso tem que ser memorizado. E se durante o arrasto você pressionar a tecla Ctrl, aí passa a ser incondicional. Que é isso? Ô, meu filho, incondicional é o que independe de condição. Sempre que tiver o Ctrl, vai copiar. Sempre que tiver o Shift, vai mover. E sempre que tiver o Alt pressionado em conjunto, vai criar atalho ou link. Ok? Link é a terminologia do atalho no Windows 10. Ctrl sempre copia, Shift sempre move, Alt sempre cria atalho. Beleza. Agora, um outro detalhe interessante acerca do sistema operacional é o ícone. A gente tem representação de ícone para lixeira, representação de ícone para pasta, para arquivo, para atalho. Quando eu vejo o ícone da lixeira com folhinha, representa que ela tem lixo. Quando a lixeira está vazia, não tem folhinha nenhuma dentro, aí de fato é porque todos os arquivos da lixeira já foram removidos, ela está vazia, ela foi esvaziada. Então, o ícone, ele pode assumir essas duas formas, ou com folhinha dentro, ou sem folhinha dentro. Quando a gente está trabalhando com uma pastinha, a pastinha ela é representada por um íconezinho de pastinha, amarelo. Vocês conhecem o ícone de pasta no próprio Windows, né? Se eu selecionar aqui uma pasta, farei isso. Vamos colocar aqui PowerPoint. Vamos colocar aqui a telinha grande. Vou clicar numa pasta qualquer. Pegar esses materiais de aula. E vou mandar visualizar ícones médios. Pronto. Ou ícones grandes. Ícones extra grandes. Criei uma pastinha nova. Há um detalhe muito sutil que distingue essas pastas. Vocês perceberam? Essa pastinha nova que eu criei, ó, não tem a folhinha dentro. Que é esse detalhezinho branco. Porque ela está vazia. Cara, isso numa questão de prova pode ser sutil, mas faz a diferença. Se ele mostrar aqui, eu tenho 5 pastas, sendo uma vazia. Porque não tem papelzinho dentro. E um arquivo no caso do Excel. Se porventura esse arquivo contiver uma setinha no canto inferior direito, ele passa a ser um atalho. Essa é uma característica do atalho no sistema operacional Windows. Então, voltando. Quando a gente apaga um arquivo, por padrão ele vai para a lixeira. Agora, outra coisa que também é muito importante, galera, só disco rígido e SSD tem lixeira. Só HD e SSD tem lixeira. Disco fixo, beleza? Pendrive não tem lixeira, cartão de memória não tem lixeira, só disco rígido tem lixeira. Pessoal, isso cai na prova uma questão perguntando se HD externo tem lixeira. Ô meu filho, é HD? É, então tem lixeira, porque HD tem lixeira, não interessa se é interno ou se é externo. HD e SSD tem lixeira. Pendrive, cartão de memória, disquete, CD, DVD não tem lixeira. É isso que você vai levar para a prova. Se você apagar um arquivo do pendrive, ele vai ser excluído definitivamente. Se você apagar um arquivo do disco rígido, eu posso inferir, eu posso deduzir que ele vai para a lixeira. Há exceções. Quais são as exceções? O arquivo não vai passar pela lixeira se você pressionar a tecla Shift. Ainda que seja do disco rígido, se você pressionar Shift Delete ou Shift e arrastar para a lixeira, se durante o processo de exclusão você pressiona Shift, ele vai ser excluído definitivamente. Outra teoria que não está aí é se o arquivo for maior do que a lixeira. É uma coisa óbvia, né? Como é que eu vou colocar um arquivo na lixeira se ele for maior do que a lixeira? Porque ele não cabe. Ah, professor, não dá para botar só a metade? Ô, meu filho, o que você vai fazer com a metade de um filme? Não tem sentido. Então, é uma coisa lógica. Ou o arquivo vai para a lixeira ou não vai para a lixeira. Se ele não cabe na lixeira, ele vai ter que ser excluído o quê?
Definitivamente. Disquetes, mídias óticas, que são CD, DVD, Blu-ray, pendrive, cartão de memória, não possuem lixeira. Fique esperto, hein? Ainda que você tenha ouvido falar diferente, se cair na prova, não tenha dúvida, meu filho. Confia no tio. E unidade de rede também não tem lixeira. Ou seja, se eu acesso um computador através da rede e apago um arquivo de uma outra máquina, de uma unidade de rede mapeada, por exemplo, eu vou estar apagando definitivamente. Servidor não tem lixeira. Ok? Quando eu apago um arquivo de um servidor, ele não vai para a lixeira. A unidade de rede não tem lixeira. Beleza. E o cálculo do tamanho da lixeira? É relevante? Para concurso é. A lixeira hoje ela tem um tamanho. Qual o tamanho da lixeira? 10% dos primeiros... É uma fórmula. 40 gigabytes. Acrescidos de 5% do espaço excedente. Como assim, professor? Então, imagina que você comprou um SSD de 240 GB. A lixeira vai ter 10% de 40, mais 5% dessa diferença. Nesse caso, de 200 GB. 10% de 40 é 4, 5% de 200 é 10. Então, eu vou ter 14 GB numa lixeira de um disco de 240 GB. A fórmula sempre vai ser 10% de 40 mais 5% do excedente. Sempre. Então, se o disco tivesse 480, seria 10% de 40 e 5% de, nesse caso, 440. 10% de 40 é 4, 5% de 440 é 22. Então, eu tenho 26 GB nesse exemplo. Ok? Maravilha. Lembrem que a lixeira ela tem um tamanho. Se eu tiver 2 discos rígidos na máquina, haverá 2 lixeiras. 2 pastas de lixeira, uma em cada disco. E, inclusive, elas não se somam, no sentido de que o arquivo do lixo do disco C vai ficar na lixeira do disco C. O arquivo do lixo do disco D vai ficar na lixeira do disco D. Elas não se comunicam. Se eu tirar um HD e levar para outra máquina, a lixeira vai junto. Ok? Vamos que vamos. Questão da VUNESP do TJ São Paulo. A área de transferência do Windows 10 em sua configuração padrão permite que o conjunto de aplicativos do Office 2016 possa copiar itens do documento do Office e colar em outro documento do Office. Ou seja, a área de transferência é para troca de informações entre programas. O detalhe aí é que a gente tem a área de transferência do Windows, que armazena apenas o último item recortado ou copiado. No Windows, o padrão do Windows é armazenar na área de transferência apenas o último item recortado ou copiado. Mas quando a gente pensa no Office, o Office ele tem uma área de transferência própria, que vai permitir armazenar até 24 itens. Se a gente entrar no Word ou no Excel, a gente consegue mostrar essa área de transferência. Cadê? Olha comigo. Entrei aqui no Word. Eu tenho área de transferência. Quando eu clicar, ele vai abrir um painel. Aí ele está mostrando para mim os elementos da área de transferência. Eu posso selecionar, copiar, copiar. Eu posso ter 24 itens nessa área de transferência. E hoje, o Windows 10, ele traz um recurso para a gente que tende a cair na prova, que é o histórico da área de transferência. Essa é uma novidade do Windows 10. Histórico da área de transferência. Diferentemente da área de transferência do Windows ou do Office, que é volátil, se desligar o computador perde tudo, o histórico da área de transferência, ele armazena os dados recortados ou copiados na nuvem. Ele consegue armazenar até 25 itens. Qual é a vantagem de armazenar na nuvem? Se eu desligar a máquina, quando eu ligar de novo, está lá.
E o mais interessante, a gente faz login com uma conta de usuário da Microsoft hoje. Se eu fizer esse login em outro computador, a área de transferência é compartilhada, porque ela está na nuvem. Isso é bem bacana. Mas para esse recurso ser habilitado, é necessário pressionar o atalho de teclado Windows V. Ok? O Windows V é o atalho para o histórico da área de transferência. Galera, voltando para a questão. Para copiar itens dentro do Office, Word, Excel, eu tenho até 24. Em relação à quantidade máxima de itens que podem ser copiados, letra A, é maior ou igual a 100? Não. Depende do tamanho da memória? Não. É maior ou igual a 20? Sim. É inferior a 100? Sim. 24 é maior que 20 e inferior a 100. Gabarito letra C. Não depende do tamanho do disco e não é maior que 1000. São 24. É exatamente 24. Por isso, gabarito letra C. Agora, ainda sobre a área de transferência, mas pensando agora no print screen. Quando a gente pressiona a tecla print screen, ele captura a tela. Ele tira um print, ele tira como se fosse um instantâneo, uma fotografia da tela. É o que ele vem explicando. No Windows 10, sua configuração padrão, ao apertar a tecla print screen de um teclado, a imagem da tela do computador é copiada para a área de transferência. No entanto, se o usuário quiser selecionar uma parte específica da imagem da tela e copiar para a área de transferência apenas a parte desejada, ele pode usar o aplicativo acessório Ferramenta de Captura. A ferramenta de captura permite que você, à mão livre, determine aquilo que vai ser copiado para a área de transferência. Observem só. Eu posso pegar essa partezinha aqui e printar. Hoje em dia o Windows tem um atalho para isso. É um atalho para essa captura fácil e instantânea. É o Windows Shift S. Ok? Gabarito então ficou letra D. E vamos que vamos! Observem, o Windows V é o histórico da área de transferência, acrescenta histórico da área de transferência. Muito importante, que é essa novidade do Windows 10. Print screen, captura a tela. E quando captura a tela inteira. Alt print screen, o que é isso? Alt print screen captura somente a janela ativa. Então, se eu tenho uma porrada de janelas na tela, se eu seleciono uma janela e pressiono o Alt print screen, ele vai capturar somente aquela janela que está ativa, sem pegar o que está ao redor. Então, captura somente a janela ativa. O Windows Print Screen. Isso, quando eu pressiono o Windows Print Screen, a tela chega a dar uma piscada. O que o Windows Print Screen faz? Cria um arquivo PNG numa subpasta de captura de tela dentro da pasta imagens do seu usuário. O Windows Print Screen, ele já cria automaticamente um arquivo de imagem PNG com a captura da tela. Então, se você for lá em imagens, lá no seu computador, aí você vai em imagens, você vai ter uma pastinha captura de tela. A tela que eu dei o Windows Print Screen é essa aí, ó. Já está lá o arquivo. Automaticamente ele já cria o arquivo. Eu não preciso entrar num programa, colar e salvar. E o Windows Shift S é que vai abrir a mão livre, né, para que eu possa selecionar aquilo que eu quero printar. Ok?
Maravilha. Então, vamos que vamos. É importante lembrar dos formatos de arquivo. RTF é um arquivo do WordPad, é um arquivo de texto. TXT do bloco de notas. WMA, esse MA é do Windows. WM é do Windows. O A é de áudio, né? O Windows Media Audio. O V é de vídeo. O zip é o padrão do arquivo compactado. DocX é o arquivo do Word. XLSX é um arquivo do Excel. PDF é um arquivo portável. CSV seria texto separado por vírgulas. BMP e PNG são arquivos de imagem. Sendo que este último, PNG, é o padrão do Paint. Agora a gente sai do Windows e vai para o Word. Dentro dos conceitos do Microsoft Word, um assunto que costuma aparecer bastante em prova está relacionado com esses caracteres não imprimíveis. Caracteres não imprimíveis ou marcas de formatação são os caracteres que aparecem quando a gente pressiona o botão chamado Mostrar Tudo. Mostrar tudo. Olha aí, pessoal. Você tem que saber que a bolinha representa um espaço. A setinha representa um tab. Esse sinalzinho representa o Enter no texto. Esse sinalzinho representa uma quebra de linha, que é obtida com o Shift Enter. Esse símbolozinho representa um espaço incondicional, se porventura você vir na prova. E um símbolozinho parecido com isso aqui, ó, vai ser o fim de uma célula na tabela. Então, assinale a alternativa que indica corretamente quantos espaços em branco foram digitados entre o final do número 2021 e a palavra página. Galera, entre o final do número de 2021 e a palavra página. Ele está querendo saber quantos espaços em branco. Nenhum. Não tem bolinha. Olha a pegadinha. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabs. As setinhas representam tabs. Espaços seriam bolinhas. Não tem bolinha, não tem espaço. Gabarito é o que? Letra A. Professor, não entendi. Ô, meu filho, vou ajudar, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, Renato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou clicar no botão mostrar tudo. 8 bolinhas. Aí eu coloquei aqui Costa. Aqui eu tenho 8 espaços entre o Renato e o Costa. Agora, se eu apertar Tab, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Costa. Aqui eu tenho 8 tabulações. A tabulação é representada pela seta. Ok? Vocês têm que conhecer esses caracteres não imprimíveis. Se a bolinha for assim, ó, é o espaço incondicional. O que é isso? Ah, meu filho, tu aprende. Espaço incondicional. É a bolinha somente com a linha de contorno, né? Sem esse preenchimento. Isso aqui é a quebra de linha. E se eu inserir uma tabela, eu consigo visualizar, ó, o fim da célula. Através desse íconezinho que parece do Lanterna Verde. É o fim da célula. Ok? Gabarito, então, da questão da Unicamp, letra A. E vamos que vamos. Ainda sobre o conteúdo de Word, ele fala sobre formatação de texto.
Os efeitos são importantes. Você tem que saber que o taxado coloca uma linha no meio da palavra. O taxado duplo coloca 2 linhas no meio da palavra. O que eu quero mostrar aqui é visual. Eu preciso que você identifique visualmente esses efeitos. Taxado é uma linha no meio da palavra. Se o examinador colocar riscado, não existe riscado. O nome é taxado. Taxado duplo são 2 linhas. Sobrescrito, vou fazer lá 2 ao cubo, o 3 está sobrescrito. Subscrito, ó, olha a diferença, sobre está em cima, sub está embaixo. Se eu quiser fazer um H2O, o 2 está subscrito. Todas em maiúsculo, o nome já está dizendo. Agora, versalete. Versalete é um efeito que tem caído em prova e a galera não consegue perceber a diferença. Olha só, olha o versalete. Renato da Costa. Renato da Costa. Na primeira linha eu tenho 2 letras maiúsculas. Na segunda linha também. Vou colocar o versalete. Vocês vão observar que a diferença da primeira para a segunda linha é que a segunda linha está em caixa alta. Mas todas apresentam diferença de tamanho com relação a maiúscula e a minúscula. Então, a segunda linha ela não está toda maiúscula, porque eu vejo que o R e o C estão maiúsculos. O efeito aplicado na segunda linha é o tal do efeito versalete. A letra vai ficar em caixa alta, mas eu vou conseguir diferenciar a maiúscula da minúscula pelo tamanho. Esse é o efeito versalete. Ok? Uma maldade também da VUNESP é o seguinte. Imaginem que estou digitando aqui um texto. Aí, esse parágrafo aqui, eu quero ocultar, porque eu quero mandar imprimir sem ele. Mas eu não quero apagar, porque depois eu quero que apareça de novo. Então, eu vou ocultar. Observem que o texto oculto sumiu. Ele não vai sair na impressão e eu não estou vendo. Mas se eu clicar no botão mostrar tudo, o nome diz, né? Tudo. O que ele faz? Mostra caracteres não imprimíveis. Só que esse texto oculto ele aparece com pontilhado. Esse sublinhado pontilhado é uma característica do texto oculto, que eu tentei representar aí na folhinha. Esse sublinhado pontilhado é o texto oculto. Beleza? A gente já viu que essa setinha é quebra de linha e esse íconezinho no texto é o Enter. Aqui eu tenho alguns caracteres não imprimíveis. Vamos para a Prefeitura de Jundiaí? Vamos embora. No Word, sua configuração padrão, a separação do texto em partes, definida como marca o ponto em que uma página termina e outra começa, é chamada quebra de página. Marca o ponto que uma página termina. Eu quero mudar de página. Gente, imagina que eu estou digitando um texto, ele muda de página sozinho. Mas aqui acabou o texto, tem que começar um capítulo novo. Aí o capítulo novo vai começar necessariamente numa página em branco. Tem gente que vai dar Enter, 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 até mudar de página. Não precisa. É só inserir uma quebra de página. Quando inserir a quebra de página, ele vai mudar de página independentemente de qualquer formatação, configuração que você venha fazer. Aquela marca ali indica que o texto que estiver abaixo vai para outra página. Beleza? O atalho para quebra de página é Ctrl Enter. Existem outros tipos de quebra? Sim. Existe quebra de coluna, existe quebra de seção contínua, quebra de seção de página par. Existe quebra automática de texto em versões anteriores do Word, não 2016. Agora, essa questão em particular, ela vai trabalhar a quebra de página. Beleza? Agora, outro recurso teórico do Word, assim, bacana para cair na prova, é o controle de linhas órfãs e viúvas. O que esse gráfico está tentando mostrar para vocês? Já aconteceu de vocês estarem digitando um texto e ficar uma linha sozinha numa página e você continuar na outra?
Esse é o conceito de linha órfã. Por que a linha é órfã? Porque é a primeira linha do parágrafo que ficou sozinha. É como se o parágrafo tivesse surgido, nasceu e ficou sozinho numa página. Então aquela linha é órfã. E o oposto de órfã é viúva. Quando a gente tem a última linha sozinha no início da página, ela é uma linha viúva. Essa definição confunde, né? Por quê? A órfã é a primeira no final e a viúva é a última no início. Isso acaba gerando uma confusão, primeira no final, última no início. Se não tiver com essa imagem na cabeça, acaba perdendo o ponto, acaba errando a teoria. Agora, se essa opção de controle de linhas órfãs e viúvas estiver marcada, o Word jamais vai deixar isso acontecer. Ainda que ele coloque duas linhas, mas ela não vai ficar sozinha, não vai ficar nem órfã nem viúva. Ok? Esse recurso é um recurso de formatação de parágrafo. Bom, saímos do Word e vamos tocar. Vamos para o Microsoft Excel. Primeira questão do Excel, questão da Câmara de Bragança Paulista. É muito importante você identificar as principais funções. Função soma, média, mínimo, máximo, menor, maior, são funções estatísticas que caem muito. E uma confusão clássica em concurso versa sobre a diferença entre máximo e maior. Veja, vou criar aqui uma tabela fictícia, né? Coluna A, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui 8, 4, 2, 7, 9. Se eu escrevo o máximo de A1, 2 pontos A5, máximo é o maior valor, de A1 até A5 vai ser 9. O máximo é sempre o maior valor, não tem como errar. Agora, se eu colocar maior de A1 até A5, parece que é a mesma coisa, mas quando eu der Enter, vai aparecer erro. Por quê? Toda vez que aparecer a função maior, tem que ter um intervalo e tem que ter uma posição, que é o késimo. Aqui, ele vai ter que indicar se ele quer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Então, ao colocar, por exemplo, maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula 3. Esse ponto e vírgula 3 está indicando que ele quer o terceiro maior. E como ele quer o maior, eu vou colocar em ordem decrescente. O primeiro maior é o 9, o segundo maior é o 8, o terceiro maior é o 7. Então, o gabarito aqui é 7. Vamos voltar para a questão. Vamos embora. O que ele colocou aqui? O quinto maior. O quinto maior. De A1 até C3. O que eu vou ter que fazer? Colocar em ordem decrescente. Primeiro maior é o 9. Segundo maior é o 9. Ah, isso é um detalhe bacana, né? Se tem número repetido, entra na contagem. Então, tem dois números 9. Primeiro e segundo vão ser 9. Depois, o 8, o 7 e o 6. Gabarito, letra D de delta. O quinto maior vai ser o 6. Observem que eu tenho 9 números aí, né? Eu tenho 3, 3, 3. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto número é o sexto. É o 6. Quinto número é o 6. Coloquei em ordem decrescente, peguei a quinta posição. Vamos para a prefeitura de Dois Córregos? Da mesma maneira que eu tenho máximo e maior, eu tenho mínimo e menor. O menor implica que você especifique a posição. Então, esse 2 é o segundo menor, de A1 até D3. De A1 até D3. O que você vai fazer? Para pegar o segundo menor, você vai botar em ordem crescente, do menor para o maior. E aí, o primeiro menor é o menos 2, depois é o menos 1, depois é o 0, depois é o 1, 4, 5, 5, 5, 6, 7 e 7. O segundo menor
é o menos 1. Gabarito, letra B de bravo. Se eu quero menor, eu coloco em ordem crescente. Se eu quero maior, eu coloco em ordem decrescente. Isso é bem óbvio também, né? Vamos para a Prefeitura de Jundiaí. Vamos embora. A planilha seguinte foi elaborada por meio do Excel 2016, sua configuração padrão. O valor exibido na célula C1, após essa ser preenchida com a fórmula conte.si, abre parênteses, de A1, 2 pontos B6, ponto e vírgula maior que C. Qual é a sintaxe aí? A função conte.si, ela traz um intervalo e um critério. Intervalo e critério. O intervalo é de A1 até B6. Tá pegando tudo. E o critério? Maior que C. Gente, todas as células trazem texto. Então, maior que C, você vai considerar o alfabeto. Quem é maior que C? Do D em diante. E aí, tudo bem que é comum a gente fazer isso com número, mas também não é difícil fazer com letra, né? Maior que C vai ser o D, o E e só. Eu tenho 4 letras maiores que C, por isso o gabarito é letra D de delta. Perdão, não tem 4 não. Eu já ia esquecer, ó. Tem um E aqui. São 5, 5. Aqui é apenas uma questão de atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Gabarito letra é de E. E vamos falar sobre funções de texto. Esquerda, direita, concatenar. Vamos ver. A função concatenar, ela pode ser substituída pelo e-comercial. Então, se eu colocar no Excel, deixa eu abrir o Excel aqui. Se eu colocar na célula 1, número 5, e colocar na célula A2, número 7, ao colocar A1 e comercial A2, ele vai juntar e vai fazer o quê? 57. Para que isso? Sei lá. É uma fórmula para concatenar texto. Eu posso colocar aqui, ó. Renato, 45. Silvio, 50. Ricardo, 33. Bruno, 22. Aí eu posso colocar igual. Olha que bacana. O e-comercial A1, e-comercial tem, e-comercial B1, e-comercial anos. Vê se você consegue perceber o que eu fiz. O juntei com A1. É Renato. Juntei com tem. Vai ficar o Renato tem. Juntei com B1, que é 45. Juntei com anos. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, ele automaticamente incrementou as referências. A1 virou A2. Embaixo virou A3. E assim ele mostrou a frase completa, né? Então, nesse exemplo, observe, quando ele coloca concatenar, é a mesma coisa que usar o e-comercial. A1 do estado de A2. Ele vai fazer o quê? Tribunal do estado de São Paulo. Essas duas linhas, elas são equivalentes. Tanto faz eu usar a função concatenar, quanto usar o e-comercial. E tem um detalhe. Qual é? Tem um detalhe. No Excel 2016, surge uma versão para substituir a função concatenar, que é a função concat.
uma função mais moderna, com mais recursos. A concatenar, ela continua em modo de compatibilidade, mas ela pode ser substituída sem prejuízo pela função concat. Então, tudo que a gente está vendo aqui com concatenar pode aparecer na prova. Na verdade, deve até aparecer com concat, por ser sucessor do concatenar. Agora, esse papo de esquerda e direita. Se eu colocar a esquerda, ele vai pegar os 5 primeiros caracteres da célula 1, que vai retornar o quê? Tribo. E se eu colocar a direita, ele pega os 5 últimos e vai ficar bunal. Os 5 primeiros pegou tribo. Os 5 últimos pegou bunal. Então, esquerda pega os primeiros caracteres, direita pega os últimos caracteres. Beleza? Saímos do Excel e vamos para a internet. Falta pouco, internet e correio eletrônico. Vamos lá. O que é importante para a VUNESP acerca da internet? Conceitos de URL, ele coloca no edital. A URL, ela tem uma sintaxe, que vai ser protocolo, nome do domínio, que é o nome do servidor, e tudo que vier depois da barra a gente chama genericamente de caminho. Então, se você vir na prova assim, https, alesp.sp.gov.br/provas, é possível que você tenha que identificar cada elemento. HTTPS é um protocolo, alesp.sp.gov.br é o domínio, ou o nome do computador hospedeiro, e provas é o caminho. Poderia continuar com /aula.pdf. Aí o PDF é o recurso que você está acessando propriamente dito. Além de conhecer o conceito de URL, vale a pena distinguir os principais protocolos. Distinguir o HTTP do HTTPS. Lembrar que o HTTPS é seguro e o HTTP é inseguro. O HTTPS é seguro. Sempre que aparece HTTPS, aparece um cadeadozinho ao lado da URL, indicando que aquela página é segura. E os comandos de busca do Google, pessoal. Vocês têm que conhecer os comandos de busca no Google. Vocês têm que saber a característica das aspas, que restringem a busca a uma expressão exata. Se eu colocar, por exemplo, Renato da Costa, entre aspas, ele não vai procurar por Renato Costa. Não? Não. Ele só vai procurar por Renato da Costa. Se não tiver exatamente Renato da Costa, ele não acha. Então, restringe o resultado da busca. O asterisco é um coringa. Representa uma palavra qualquer, um caractere qualquer. Se eu coloco entre aspas, melhor asterisco do mundo, pode me retornar como resultado melhor professor do mundo, melhor amigo do mundo, melhor pai do mundo, melhor jogador do mundo, melhor clube de futebol do mundo, melhor qualquer coisa do mundo. O asterisco aqui assume esse papel de coringa, ou seja, qualquer coisa. O file type é um comando para especificar a extensão. Se eu colocar, por exemplo, file type PDF, ele vai restringir a busca por arquivos PDF. Se eu colocar file type docx, ele vai restringir a busca por arquivos do Word. E assim sucessivamente, você coloca a extensão que você quiser. O comando site, ele restringe a busca a um determinado endereço. Quando eu sei que eu vou pesquisar no site da Alesp, eu não sei qual é a página do site da Alesp, mas eu vou pesquisar lá. Então eu posso especificar o site da Alesp para ele procurar somente dentro daquele site. Lembrando que um site é um conjunto de páginas, né, de um domínio de uma empresa. E o hífen, que é para excluir uma palavra do resultado da busca. Se eu coloco Renato da Costa menos Vasco, ele vai procurar páginas que tenham Renato da Costa e que não tenham a palavra Vasco. Vai cair, hein? Preste atenção. Vamos que vamos. Correio eletrônico. O que pode cair de correio eletrônico? Normalmente é esse papo de para, CC, CCO. Lembrar que o CCO é o campo cópia carbono oculta. E que os destinatários que aparecem no CCO não estão visíveis para qualquer outro destinatário da mensagem.
Então, vamos ver. De solicitante para engenheiro, com cópia carbono para fiscal e com cópia carbono oculta para empresa. Primeira maldade da banca, ela coloca um e-mail no assunto. Esse e-mail do assunto é só para te fazer perder o ponto. Então, esse é o primeiro que tem que eliminar. Assunto não interessa. O assunto podia ser qualquer coisa. Quando o usuário fiscal mandar responder, ele responde a todos. Ao responder, ele vai responder para o solicitante. Ao responder para todos, ele responde para o solicitante e para o cópia carbono. Não tem como ele responder para CCO, porque ele não sabe que CCO existe. Então, quantos destinatários ele vai mandar? Para o solicitante, o usuário fiscal, ele responde a todos. Ele vai mandar para o solicitante e para o engenheiro. Ele é o próprio fiscal, não vai para ele. E não vai para a empresa, porque a empresa está no CCO. E esse endereço que está no assunto não tem nada a ver, não pode jamais ser confundido. Então, ele vai mandar só para 2. Gabarito é o que? Letra B de bravo. Ok? Galera, com isso, a gente bateu os principais pontos do conteúdo programático da VUNESP. Eu estou aqui para desejar uma boa prova para vocês amanhã. Muito boa sorte. Façam a prova com tranquilidade. Eu não tenho dúvida de que quem se preparou aqui no Estratégia Concursos, quem assistiu às aulas exclusivas para a Assembleia Legislativa de São Paulo, vai arrebentar nessa prova. Não tenho dúvida disso. Beleza? Então, galera, boa prova, boa sorte. Fiquem com Deus. Qualquer problema, mandem para mim a questão. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo fórum, pelo e-mail. Mandem para que eu possa verificar a possibilidade de um recurso. Qualquer necessidade, eu estou à ordem aí para ajudar. Ok? Meu Instagram é @prof.renatodacosta. @prof.renatodacosta. Valeu!